Tá, vamos começar nossa aula. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Semana passada a gente teve um problema, mas hoje vai dar certo para vocês me verem, pelo menos. Então, vamos relembrar um pouquinho do que a gente parou na última aula. O que a gente estava falando na aula anterior, a gente parou em força normal. Até eu mostrei para vocês como que geralmente a gente parou na parte que eu estava mostrando para vocês, que a força normal ela geralmente ela pode ter o mesmo módulo que a força-peso, mas não significa que elas são par ação-reação. Par ação-reação significa que uma não precisa existir para que outra possa existir, tá? Aí a gente fez, eu mostrei para vocês como você encontra a força normal e coisa, e daí agora a gente vai fazer um exercício, ok? Os exercícios são da apostila, tá bom? Bom, aqui a gente tem o exercício da apostila. A figura abaixo mostra o bloco A, 6 kg em contato com o bloco B, de 4 kg, ambos em movimento sobre uma superfície horizontal sem atrito, sob a ação de uma força horizontal F de módulo de 50 newtons. Módulo em newtons da resultante das forças que atuam sobre o bloco E. Bom, vamos começar. Ele quer saber qual é a resultante ele quer saber qual é a força resultante das forças que atuam no bloco A, ok? Então, vamos começar. Vamos analisar as forças que a gente tem aqui primeiro, né? A gente vai ter a força peso do bloco A, a gente vai ter a força peso do bloco B, certo? Aí a gente vai ter uma força de contato. Essa força é a força que o bloco A exerce P. E uma força de reação, que é de contato, uma força B, a força que o bloco B exerce no bloco A, ok? E além dessas forças, a gente vai ter também a força normal do bloco B e a normal do bloco A, ok? E essa aqui é a força de 50 newtons que foi colocada aplicada nos blocos. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Consegue identificar as forças? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ok. Vamos lá, vamos continuar. Então, tá certo que se a gente continuar da forma com que tá aqui, tá tudo meio bagunçado essas forças, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos separar nosso problema em partes. Primeiro, a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar o bloco A. Então, se a gente analisar o bloco A, a gente vai ter isso aqui. Que as forças que estão no bloco A vai ser a força F, a normal e P de A. A gente já separou, ok? Tá. Então, vamos fazer aqui. Se a gente for fazer a força resultante no eixo X primeiro do bloco A, em A, então, só uma coisa aqui. Tá. Quais as forças que a gente tem? A gente vai ter a força F, a gente vai ter menos a força que o bloco B exerce no bloco A. A gente tem menos F de AB, ok? E tudo isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Qual seria essa massa? Essa massa é a massa do bloco A, ok?
E o que que ele e a aceleração? A gente não sabe ainda qual é a aceleração, certo? Então a gente precisa descobrir a aceleração do meu sistema. Tá. Desculpa, gente, me perdi um pouquinho aqui. Bom, vamos analisar de uma outra forma agora o nosso problema. A gente tem dois blocos, esse bloco vai ser aplicado uma força nesse bloco, e esse sistema todo vai ser empurrado com uma aceleração A. Essa aceleração A aqui é a mesma aceleração do sistema inteiro. E a gente quer saber as forças resultantes em A, ok? Qual é a força resultante em A? Então, a gente vai precisar encontrar essa aceleração. Como é que a gente faz? A gente sabe que a força total aplicada no meu sistema é igual à massa total do sistema vezes a aceleração desse sistema, certo? Então, a gente tem a massa, a força que a gente tem é essa força de 50 newtons, que está sendo aplicada aqui, ok? Então, essa força a gente tem. A massa, como é a aceleração do meu sistema, o meu sistema são os dois blocos, então eu preciso da massa do sistema. Então, é a massa dos meus dois blocos. Então, e eu quero descobrir essa aceleração. Então, a gente vai deixar a aceleração em evidência para evitar se perder nas contas. Então, a aceleração é igual à força sobre a massa total do meu sistema. Nossa força é de 50 newtons, certo? E a massa? Nossa massa vai ser a do bloco A, que é 6, do bloco A, 6 quilos, mais a do bloco B, que é 4 quilos. Uma coisa importante aqui, eu já estou usando os valores direto assim, porque eles já estão no SI, mas é sempre importante vocês rever se esses valores estão no SI ou não. Então, a gente vai ter 50 dividido por 10. Então, a gente tem que a aceleração do nosso sistema é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui, até aqui, tudo bem? Tá, continuando então. Então, a gente já descobriu qual é a aceleração do nosso sistema. E a gente quer saber quais são as resultantes que tem em A, certo? Então, aqui é uma análise que eu quero fazer mais para frente, mas depois eu volto para cá. Deixa eu deixar isso aqui. Então, a força resultante em A, vai ser igual à massa do meu bloco A vezes a aceleração do meu bloco A, correto? Então, esse aqui é o valor que eu quero descobrir, ok? A massa de A, então, força resultante em A vai ser igual à massa de A, que a massa de A a gente sabe que é 6 quilos, vezes a minha aceleração, que é de 5 metros por segundo. Então, a minha força resultante em A é de 30 newtons, ok? Bom, o exercício pediu isso. Mas agora vamos fazer algumas análises, que foi a análise que eu comecei aqui. Vamos lá. A gente sabe que as forças que estão atuando sobre esse corpo aqui, sobre A, é a força aplicada, aquela força F, menos a força de contato AB, certo? E isso vai ser igual a massa do A vezes a aceleração de A. Então, se eu quiser saber qual é essa força de contato, força AB, eu posso isolar essa força. Então, eu vou ter que F de AB vai ser igual a F menos a massa de A vezes a aceleração de A. Certo? Então, FAB vai ser igual a 50 menos 30. Certo? Porque massa vezes aceleração de A, a gente já viu que massa de A vezes aceleração é 30.
Então, a gente tem que FAB é igual a 20 newtons. Mas se, por exemplo, ele me desse qual é a gente sabe que a aceleração é 5 newtons, a gente sabe que a força de AB é 5 newtons. E como é que seria o comportamento? Será que a gente consegue, através do que a gente tem aqui, provar que a aceleração do bloco B é igual à do bloco A? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui, vamos analisar aqui. Agora, a aceleração do bloco B. No bloco B, a gente tem... Opa, essa aqui não. Essa aqui. Bom, a aceleração do meu bloco... O meu bloco B. Quais são as forças que vão estar no meu bloco B? Agora eu vou fazer aqui em B. Quais são as forças que estão atuando em B? A gente vai ter... eu quero só na direção X, porque é só na direção X que tem movimento. Na direção Y, ele não está tendo variação de movimento. Então, a aceleração é zero, e para esse exercício não é importante. Então, vamos lá. Força em B. A única força que está atuando em B é a força de contato. FBA. Só que a gente viu antes que a minha força de AB, ela vai ter sentido, ela vai ter intensidade igual, direção igual, mas sentido diferente. O que significa? Se vocês verem aqui uma do lado da outra, a força que B exerce em A está apontada para a esquerda, enquanto a força que A exerce em B está apontada para a direita. As duas têm a mesma direção. Então, qual é a direção? Elas estão horizontais. A intensidade das duas é igual, só que elas estão em sentidos opostos. Lembram lá que eu coloquei... Peraí, só um minutinho. Olha só, lembram lá dessa relação aqui, do exemplo do livro e da caixa? Que a força que o livro exerce na caixa é igual a menos o negativo da força que a caixa exerce no livro? Bom, por que nesse caso eu vou considerar que F de AB é igual a F de BA? Por que isso? Porque eu já estou considerando que elas estão em sentidos opostos. Nessa relação aqui, eu tô dizendo que elas estão em único sentido, digamos assim. Só que aqui não, eu já estou falando que uma é o inverso da outra. Então, enquanto uma está apontada para um lado, a outra vai estar apontada para o outro, ok? Vamos resolver esse problema aqui. Tá, continuando. Eu tenho que as forças que atuam em B é apenas a força que A exerce em B, e isso é igual a massa de B vezes a aceleração do meu sistema, ok? Opa. Então, força de AB é de 20 newtons, igual, qual é a massa? A massa que a gente tem no bloco B é 4. E a aceleração? Será que a aceleração vai ser igual? Se eu passo 4 dividindo, eu tenho que a minha aceleração é igual a 5 metros por segundo, que é a mesma coisa que eu encontrei aqui. Então, essa equação, ela vai obedecer ao que eu estava falando antes, que a aceleração do meu sistema é igual à aceleração do bloco A e é igual ao bloco B. Então, eu posso trabalhar com essas acelerações, com partes diferentes do meu sistema, se eu considerar todas as forças, quando eu quero encontrar uma força, que foi no caso que eu encontrei aqui. E o problema queria as resultantes em A, e o que eu fiz? Eu separei o meu problema na parte A e no sistema todo, parte AB, no meu bloco total. Depois eu fiz análise apenas para o bloco B, para mostrar para vocês que é válido, sim, falar que a aceleração do meu sistema é igual à aceleração de cada bloco individual, ok?
Como aqui que eu estava falando para vocês que as minhas forças aqui estão em sentidos opostos. Mas e se por um acaso, quando eu fosse considerar a minha força, eu considerasse ela nesse sentido? Teria algum problema? Eu estaria fazendo algo errado? A única coisa que mudaria é que, olha só, agora as duas estão apontando para a esquerda. Quando eu fosse fazer somatório de forças, achar a força resultante no bloco B, eu teria que F de BA, essa força seria negativa, ok? Então aqui ficaria menos. Só que aí o que eu tenho? Que F de AB é igual a menos F de BA, ok? Então, se as duas estão no mesmo sentido, significa que essa aqui vai estar no sentido oposto, que é o que eu já falei antes. Então, ficaria, quando eu fosse substituir, ficaria menos 20 newtons. E isso ficaria no final igual a 20 newtons, igual a massa vezes a aceleração. Ali alguém já colocou ali. Ok? Tudo bem? Até aqui? Vamos para passar para a próxima parte. Próximo conteúdo é tração. Vamos lá. O que a tração fala? A tração ela vai falar que a força aplicada na extremidade livre de uma corda é transmitida para a extremidade presa no corpo. Bom, como vocês podem ver aqui, uma força está sendo aplicada nessa parte da corda. E essa força ela vai ser transmitida para a caixa, como se eu estivesse puxando aquela caixa. Por que isso acontece? Que cada pedacinho dessa corda vai estar transmitindo a força para outro pedacinho, até que a força que eu apliquei nesse ponto seja igual à força que eu apliquei nesse ponto. Ok? Não existe uma fórmula específica para você calcular a tração. Como que você vai encontrar a tração? Ou o enunciado do problema te dá, ou ela te dá meios para você achar ela. Ok? Dentro de tração, a gente vai trabalhar com polias. O que as polias, qual é a função delas? No caso, aqui, a gente vai trabalhar apenas com polias ideais. O que são polias ideais? Elas não giram, ou seja, não existe atrito entre elas e a corda. E a massa delas é desprezível. Então, a única função delas é mudar a direção que a força está sendo aplicada. Vocês podem ver aqui. Eu estou fazendo, nesse caso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas é como se eu estivesse puxando essa corda para baixo. Como a tração, ela fala que essa minha força vai ser transmitida até a extremidade do corpo que ela está preso, significa que a força que eu aplico aqui vai ser igual à força aplicada aqui. Só que aqui eu estou aplicando uma força na vertical. Enquanto aqui, a força que vai estar saindo aqui, ela vai ser uma força na horizontal. Então, o que a polia fez? Ela mudou a direção da minha força, ok? Mas tanto essa força aqui, F, é igual à força F que está sendo aplicada aqui. A polia, ela também vai mudar a direção. Quer dizer, aqui ela muda a direção. E aqui ela muda sentido. Por quê? Aqui, mesma coisa. Estou fazendo uma força F nessa corda aqui para baixo. Devido à tração, essa força vai ser transmitida e esse bloco vai subir com a mesma força F. Então, enquanto nesse caso aqui ela mudou a minha direção, aqui ela vai mudar sentido. Eu não sei se para vocês está muito claro quando a gente fala módulo, intensidade, sentido e direção. Eu não sei se para vocês está muito claro o que é cada coisa. Para vocês é bem claro isso ou não?
Tá bom. Então eu vou, se ninguém falou o contrário, eu vou continuar. Vamos lá, fazer um exercício. Acho que vocês não estão conseguindo ver muito bem. Vou puxar mais pro lado um pouquinho. Aqui é um exercício bem grande. Todos os exercícios que eu tô fazendo, tanto na aula anterior quanto nessa, eu já falei, mas assim, leiam bem o exercício, porque assim, eu sei que eu falando aqui para vocês, é bem provável que vocês não prestem atenção em cada detalhe com o enunciado. Eu vou tentar trazer para vocês, mas é importante que vocês leiam e tentem refazer esses exercícios em casa, para vocês, digamos assim, pegarem um esquema de como resolver, sabe? Isso vai dar maturidade na hora de vocês resolverem um exercício na hora do vestibular, na hora do Enem, porque vocês vão estar treinados. A cabeça de vocês ela já vai estar acostumada com aquele tipo de exercício e ela já vai conseguir criar um raciocínio, sem você precisar sofrer muito, e isso vai facilitar. Então, treinem isso, refaçam os exercícios e façam os outros exercícios da apostila também, tá bom? Voltando para o exercício agora. Vai ter uma figura, esse exercício lá na apostila, que é essa daqui, e ele fala assim: a figura representa um automóvel A rebocado por um trailer B, em uma estrada plana e horizontal. A massa do automóvel e a massa do trailer são respectivamente iguais a 1.500 quilos e 500 quilos. Inicialmente, o conjunto parte do repouso, atingindo a velocidade de 90 km por hora, em 20 segundos. Desprezando-se os efeitos da força de resistência do ar sobre o veículo e o reboque, em relação à situação descrita, assinale as proposições corretas. Então, ele vai dar várias proposições, é um vestibular da UFES, questão de somatório. Então, pode ser que esteja mais do que uma verdadeira e uma falsa. Só um minutinho. Tá, foi mal. Só queria conferir uma coisa aqui. Continuando. Então, a gente vai resolver item por item. Eu vou lendo com vocês, porque não adianta eu ler toda a questão, vocês vão acabar se perdendo nas informações. Então, eu vou ler um item e vou resolver. Vou ler um item e resolver, que eu acho que isso vai fazer mais sentido do que ficar lendo tudo e... Ok? Tá. Vamos ver o que a gente tem de informação importante aqui. No enunciado primeiro. Ele está falando pra gente que você vai ter um automóvel e um trailer, e ele vai dar as massas. A massa do meu automóvel vai ser de 1.500 quilos e a do meu trailer vai ser de 500 quilos. Lembrando, essas unidades elas já estão no SI, então a gente não vai precisar converter elas, ok? Aí ele fala aqui o quê? O nosso conjunto ele vai partir do repouso. Então a gente já sabe que a partir disso aqui a gente vai ter uma velocidade inicial igual a zero. E ele vai atingir uma velocidade de 90 km por hora em 20 segundos. A nossa velocidade não está no SI. A gente vai ter que passar essa velocidade para metros por segundo. O tempo de 20 segundos já está dentro do SI, então a gente vai poder resolver. Ok? Então vamos lá. Primeira alternativa que está aqui. Não havendo nenhuma força que se opõe ao movimento do trailer, o automóvel não necessita fazer nenhuma força adicional para acelerá-lo. O que vocês acham? Essa vai ser verdadeira, vai ser falsa? O que vocês acham? Com o que a gente já viu, vocês já conseguem responder essa pergunta.
E aí, pessoal? Sim, não? Verdadeiro, falso? Aqui, ó. Não havendo nenhuma força que se opõe ao movimento do trailer, o automóvel não necessita fazer nenhuma força adicional para acelerá-lo. Por que vocês acham por que acham que é verdadeiro? Ou é um chute só? Ok, vamos lá. Então, vocês acham que é verdadeiro. O que o problema está dizendo? Que não vai ter nenhuma força que vai se opor ao trailer. Vamos lá. O trailer, ele está falando que não tem nenhuma força que se opõe. Vamos fazer primeiro o diagrama de corpo livre deles para ficar mais claro. Vocês conseguirem ver quais são as forças que a gente tem. Bom, as forças atuando no carro. Peso do carro. A gente vai ter a normal no carro. E a gente vai ter aqui uma atração, certo? Isso, a força peso vai ser anulada com a força normal, porque no eixo Y, no caso na vertical, não vai ter uma aceleração nenhuma. Ele vai ser constante. Tá. E agora vamos lá para as forças que estão atuando sobre o nosso trailer. Então, a gente vai ter o peso do nosso trailer. A gente vai ter a normal dele. E a gente vai ter a tração. Ok? O que a primeira está falando? Que não tem nenhuma força que se opõe ao movimento do trailer. Então, o automóvel não necessita fazer nenhuma força para acelerá-lo. Se a gente olhar, a gente vai dizer que o nosso sentido do nosso deslocamento vai ser naquele sentido. Esse é o deslocamento. Esse é o sentido do nosso deslocamento. Vocês concordam que não tem nenhuma força que está se opondo ao sentido do deslocamento? Que é o que ele está falando aqui? O sentido do movimento? Vocês conseguem ver que não existe nenhuma força indo contrária a isso? Para vocês é claro isso? Ok. Tá. Então, se não existe nenhuma força, ele está falando que para acelerar esse sistema, para ter uma aceleração, ele não precisa fazer nenhuma força. Por que isso então, essa alternativa, na verdade, ela é incorreta. Por quê? Lembra quando a gente viu a lei da inércia, que eu falei que para alguma coisa, ou ela vai estar... a lei de, desculpa. Para um sistema ter uma aceleração, ele vai ter que ter uma força. Para ele mudar o estado do movimento dele, ou ele vai estar... vamos partir assim. O movimento dele, o movimento inicial, vai estar em repouso. Então, a velocidade dele é igual a zero. Se eu quiser acelerar, como é o que ele está falando aqui, que ele fala assim, ó, vamos lá de novo. Para acelerar, eu quero acelerar o meu sistema. Se eu quero acelerar o meu sistema, se todas as forças se anulam, isso significa que eu não tenho nenhuma força extra. Então, significa que eu não preciso fazer uma força. Que eu preciso fazer uma força. Desculpa, gente. Eu preciso fazer uma força para que esse sistema saia do estado que ele está. Ele fala que ele saiu do repouso e ele atingiu 90 km por hora. Se ele atingiu 90 km por hora, então eu tenho uma aceleração. Eu vou ter uma aceleração. Se eu tenho aceleração, lembra lá, força igual a massa vezes aceleração.
Se eu tenho uma aceleração, eu vou ter uma força sim, ok? Então, essa é incorreta. Ficou dúvida por que ela é incorreta, por que ela está correta? Ou conseguiram entender bem isso? Posso? Deu para entender? Beleza. Então, eu vou prosseguir. Qualquer coisa, vocês param e perguntam. Vamos lá. A 2. Então, vamos marcando aqui. Vou marcar aqui para a gente não se perder. Essa aqui é falsa. Bom, a segunda aqui. 2. Até atingirem a velocidade de 90 km por hora, o automóvel e seu reboque terão percorrido 250 metros. Vamos lá. Vamos para um pouquinho. Vamos lá, para 2. O que ele está falando? Que, vou colocar aqui 2, que para ele de 0 a 90 km por hora, ele percorreu 250 metros. Só um pouquinho, gente. Aí. Então, como é que a gente vai saber isso? Isso é cinemática. A gente tem, que informações que a gente tem? Vocês lembram? Eu não tô com meu papel aqui, mas que fórmula que a gente pode usar? Pode repetir, por favor. Repetir o quê? Eu não sei em que parte que foi isso. Ah, explicar a pergunta. A 2, no caso. Isso? Ó. A primeira, não havendo nenhuma força que se oponha ao movimento do trailer ou automóvel, não necessita fazer força adicional. Essa? Ok. Então, a pergunta, o que ele está falando? Ele está falando que não existe nenhuma força, ó, não havendo nenhuma força que se oponha ao movimento do trailer. Ele está falando que não existe força que se opõe ao movimento do trailer. O que é se opor? Ir contra o movimento. Meu deslocamento, meu movimento, ele está indo para a direita. Se a gente olhar aqui o diagrama de corpo livre que a gente fez, não existe nenhuma força no trailer que está indo contra o movimento dele, certo? Eu só tenho atração. O deslocamento está no eixo X, na minha horizontal. A única força que eu tenho na minha horizontal é a atração. E a atração está favorecendo o movimento, ó, ela está apontada para lá. Ela está favorecendo o meu movimento. Então, não tem nenhuma que está se opondo ao movimento dele. Então, até aqui, a alternativa está certa. Aí, o que ele fala? O automóvel não necessita fazer nenhuma força adicional para acelerá-lo. Esse sistema, ele vai de 0 a 90 km. Então, ele teve uma aceleração. Ele saiu do estado dele, ele saiu da inércia dele, ele mudou o estado dele, ele foi acelerado. Para ele ser acelerado, você precisa que... como é que eu vou dizer? Para esse sistema acelerar, você precisa que esteja uma força resultante diferente de 0. E aí ele diz assim, que o automóvel ele não necessita fazer nenhuma força para acelerar. Só que se o automóvel não fazer nenhuma força adicional, esse sistema ele vai continuar parado. Ele vai continuar no estado dele, que é em repouso. Se ele tivesse movimento retilíneo uniforme, se ele tivesse velocidade constante, seria a mesma coisa, porque ele está num estado, ele está na inércia dele, então ele está mantendo o estado original dele, digamos assim. Então, para que tenha uma aceleração, para que ele consiga atingir a velocidade de 90 km por hora, ele precisa de uma força adicional. Ele precisa que o carro tenha uma aceleração.
Nesse caso, vai ser a aceleração do motor, certo? Vai ter o motor, vai criar uma força, vai criar, vocês vão ver mais para frente, vai criar torque e esse carro vai andar para frente. Mas é necessário que exista uma força, precisa existir uma força para que para que ele saia da inércia dele, que ele saia do estado original. Conseguiu entender agora? Tá. Vamos retomar. Segundo, até atingir a velocidade de 90 km por hora, o automóvel e seu reboque terão percorrido 250 metros. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Mudar isso aqui para o SI, certo? Então, para me transformar para o SI, eu vou fazer 90 dividido por 3,6. Isso aqui vai me dar, se alguém tiver dúvida, a gente pode fazer, mas isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Então, a gente vamos lá, tem as fórmulas da cinemática. Torricelli, a gente não vai usar por quê? Porque a gente não sabe a aceleração. Qual seria a mais apropriada para a gente usar nesse caso? Seria a fórmula do deslocamento. Tem alguns macetes para isso, então a gente vai usar a do deslocamento. X. Opa. Eu vou fazer aqui que fica melhor. Então, vamos lá. S igual a S0 mais V0 vezes o meu tempo mais 1/2 de AT quadrado. Ok? Vocês lembram dessa fórmula? Qualquer coisa, pergunta. Bom, posição inicial, a gente pode dizer que é 0. Velocidade inicial, ele nos deu, que também é 0. Posição final é o que a gente quer descobrir, certo? Isso aqui é o que a gente quer descobrir. Tempo. A gente tem que ele fala no exercício que é 20 segundos, ok? E a aceleração. Qual é a aceleração? Como é que a gente pode achar a aceleração nesse caso? Sair daqui, partir daqui para encontrar a aceleração, mesmo que a gente tenha as massas, a gente não tem a força que o carro fez para sair da inércia dele, para ele ganhar velocidade, para ele ter uma aceleração. Então, a gente tem que a aceleração vai ser igual à minha variação de velocidade sobre a minha variação de tempo, ok? Então, minha velocidade, 25 metros por segundo. Meu tempo, 20 segundos. Quanto que daria isso? Vamos lá. Como é que a gente poderia fazer esse exercício? A gente pode dividir em cima por 5 e dividir embaixo por 5 também. O que a gente vai ter? 25 dividido por 5 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4. Isso ali, 5 quartos. E quanto que seria isso? Vocês poderiam fazer essa divisão, isso aqui vai dar igual a 1,25. Vamos tentar trabalhar em fração para não ter que ficar trabalhando com vírgula, e até porque nem sempre vai ser fácil de fazer essas contas, sempre que possível tentar simplificar dessa forma, passar de fração para decimal, eu vou tentar fazer isso, mas vamos tentar trabalhar com a fração aqui, 5 quartos, ok? Então, vamos lá. S, vamos voltar para aquela lá. S é o que a gente quer descobrir, né?
Então, a gente vai ter 1/2 vezes nossa aceleração, que é 5 quartos, vezes nosso tempo. Nosso tempo é 20 segundos. Ter 20 ao quadrado. Isso vai dar 1/2 vezes 5 quartos vezes 400. Olha só. Se eu dividir esse 400 por 4, eu vou ter 1/2 vezes 5 vezes 100. Ok? Se eu dividir o 100 por 2, eu vou ter 5. Vou ter 500. Opa, desculpa, gente. Eu vou ter, se eu multiplicar aqui 5 vezes 100, 500. Dividido por 2, igual a 250. Isso que eu fiz aqui, claro, poderia ter feito isso muito mais rápido. Mas é bom, quando vocês puderem, quando estiverem fazendo exercício, que vocês treinem fazer isso aqui, ó. 20, 400, aí eu dividi uma vez, aí multipliquei. Porque quando vocês estiverem, na hora do vestibular, que vocês tiverem um número estranho, digamos assim, por exemplo, 397 dividido por, sei lá, 8. Claro, esse número é estranho, mas sempre que vocês puderem fazer isso para vocês tentar simplificar, é mais fácil fazer isso aqui, ok? Então, 250 metros. O que, que a nossa afirmação estava falando? Nossa proposição, no caso. Que até atingir uma velocidade de 90 km por hora, ele percorreu 250 metros. E foi o que a gente teve aqui, né? 250 metros até atingir 90 quilômetros. Então, essa aqui vai ser verdadeira. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Posso para a próxima, então? Vamos lá. O trailer exerce uma força de 625 newtons sobre o automóvel. Vamos voltar lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar isso aqui assim, pra gente não se perder. Aqui é da 2, agora eu vou começar a 3 aqui. A 4, né? Proposição 4. Tá falando que o trailer exerce uma força de 625 newtons sobre o automóvel. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos analisar primeiro o carro. Desculpa, gente. Me confundi. Vamos analisar o nosso sistema de novo. Vamos relembrar nosso sistema. A gente viu que o nosso sistema, a aceleração dele, quando a gente achou aqui, que a aceleração dele é igual a 1,25. Vamos guardar esse valor em algum lugar, ó. A aceleração desse sistema é igual a 5 quartos, ou igual a 1,25, ok? Esse dado é importante. Lembra que eu falei no exercício anterior que a minha aceleração do meu sistema é igual à aceleração só apenas do meu trailer e é igual à aceleração do meu carro? Então, a aceleração daqui do trailer é igual a 5 quartos, igual a do carro é 5 quartos, igual ao do meu sistema, 5 quartos. Então, eu quero saber a força que esse trailer vai exercer sobre o carro. Então, vamos lá. Vamos analisar na horizontal, em X, ok? Vamos lá. Em X. Força resultante no trailer. Quais são as forças que eu tenho no meu trailer na direção de X, na minha horizontal?
Isso. Somente a tração. Então, eu tenho tração. Ok? E eu tenho que esse sistema, como a gente falou antes, ele vai estar acelerado. Então, eu tenho que vai ser a massa do meu trailer vezes a aceleração do sistema, ou a aceleração do trailer. Então, eu tenho que tração vai ser igual a massa. A gente viu lá que a massa do trailer é de 500 quilogramas, certo? Então, vamos lá. 500 quilogramas vezes a minha aceleração. 5 quartos metros por segundo ao quadrado. Não tinha necessidade de colocar as unidades, mas já coloquei, então vamos manter. Vamos lá. Eu tenho 500 vezes 5 quartos. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter 2.500 sobre 4, e esse valor vai ser igual 500 vezes 1,25, que colocou ali, 625. Então, o que a nossa informação falou? Que o trailer vai exercer uma força sobre o automóvel de 625, que foi o que a gente achou, que a tração é igual a 625 newtons. Então, essa afirmação aqui, ela também é verdadeira. Próxima. A força resultante sobre o conjunto é igual a 2.500 newtons. Agora a gente está falando do conjunto. O conjunto é o meu sistema. Preposição 8. Então, força do meu conjunto ou do meu sistema, minha força resultante, vai ser igual a massa total vezes a minha aceleração. Força resultante vai ser igual a massa dos dois, a massa dos dois juntos, 1.500 mais 500, vai dar 2.000 quilos, vezes a minha aceleração. Isso vai dar igual a 2.500 newtons, ok? Então, essa é a força resultante do nosso sistema. Então, essa proposição também é verdadeira. Eu vou... Opa, vamos lá. Agora a 16. Opa, aqui. O que a proposição 16 está falando? Que a intensidade da força transmitida ao trailer é a mesma da força resultante do conjunto. O que ele está falando? Que a força resultante do meu sistema é igual a do trailer. Então, o que a gente tem? Que isso é falso, ok? Porque a força que o meu trailer está exercendo é de 625, que é a mesma força que o carro transmite pro trailer, no caso que seria a tração. Então, é 625, enquanto a força resultante do meu sistema é de 2.500. Então, essa aqui, ela vai ser falsa, ok? Tudo certo até aqui? Vou continuar. Se tiverem dúvida, se não entenderem alguma coisa, pode falar. A aceleração do conjunto é igual a 1,25 metros por segundo. Foi o que a gente encontrou aqui, certo? Então, essa, sem mistério, verdadeira. A força que o automóvel faz sobre o trailer não pode ter a mesma intensidade que a força que o trailer faz sobre o automóvel, porque nesse caso, o sistema permaneceria em repouso. O que vocês acham dessa? Vamos lá. E aí, gente, o que vocês acham?
Sim, porque é falso. É, mais ou menos, é basicamente isso. Aqui, ele está se referindo à força que o automóvel faz sobre o trailer não pode ter a mesma intensidade que a força que o trailer faz sobre o automóvel, porque nesse caso o sistema permaneceria em repouso. Não é exatamente isso que elas se anulam, porque elas são iguais. Aqui é só porque eu representei de formas diferentes. Porque se você olhar, eu não tenho nenhum cabo aqui, mas se você for pensar, quando o carro está deslocando, a, o meu trailer ele vai estar puxando para trás, ele vai tentar permanecer ali. Então é como se tivesse um peso contrário, como se estivesse puxando para cá, ok? E eu quero que ele vá para lá. E o trailer, ele vai ser puxado com essa mesma força com que ele puxa o carro. Então, aqui, ele diz assim, que a força do automóvel, que o automóvel faz sobre o trailer não pode ter a mesma intensidade da força que o trailer faz sobre o automóvel. Elas podem, inclusive elas têm a mesma. Olha só, se a gente for fazer as contas, se você for ver a, as forças resultantes no A, qual é as forças resultantes no A? A gente vai ter a força de tração, certo? A gente vai ter a tração. Se a gente for calcular a tração, vamos fazer rapidinho aqui só para vocês verem o que acontece. Que as forças em A. O que eu vou ter lá? A única força atuando em A, minha força no A que eu vou chamar, que é o carro, a única força atuando no carro, também vai ser a tração, que vai ser a massa dele vezes a aceleração. O que acontece? Ele essa a tração vai ser a mesma, porque a tração é uma única corda, então a tração tem que ser a mesma. Que é o que eu falei antes. A tração, ela vai fazer com que a força aplicada em uma ponta da corda, ela vai se transmitindo para outra. Então as trações elas não se anulam. O que acontece? Ele, no caso, o carro, ele permaneceria em repouso caso o carro não tivesse aceleração. Lembra que eu falei para vocês de ter aceleração no motor, que vai ter que ter um agente externo? Precisa uma força externa para tirar esse sistema em movimento. Que agente externo é esse? Que força é essa? É a força do motor, que o motor vai exercer. Então, é por esse motivo que esse sistema vai andar. Por causa que o problema, essa afirmação está desconsiderando a força que o motor faz, mas a tração é a mesma. A tração, ela não pode ser diferente. Quando tiver problema com polias, vocês vão, mais para frente, a gente vai resolver mais exercícios. Acho que vai ser mais na próxima aula ainda. Vocês vão ver que quando você vai resolver exercícios de tração, você pode e deve considerar que a tração aqui, nesse caso, é igual à tração aqui. Porque é dessa maneira que você vai resolver o problema. Vocês entenderam por que essa é negativa ou não? Por que essa afirmação é falsa? Ou não ficou claro? Ficou? Vou prosseguir, então. Próxima força que a gente vai ver, força de atrito, que também é a última força que a gente vai ver da apostila 3. O que é a força de atrito? Quando duas superfícies entram em contato, surge uma força de atração. Essas forças irão dificultar o movimento. Vocês já tiveram aula de química e você sabe que vai ter a superfície e vai ter uma atração entre o teu objeto, que nesse caso está sendo representado por uma caixa, e o Sol.
E isso vai criar como se fosse umas soldas aqui. É um exemplo meio ruim, mas é o que dá para ficar mais fácil de entender. O que acontece? Essas soldas, elas vão dificultar o movimento. Então, quando você precisar entrar em movimento, quando você vai fazer com alguma coisa entre movimento, você vai precisar romper. Então, quando essa caixa estiver deslocando, quando ela tiver uma velocidade aqui, essas soldas precisam se romper. Você precisa quebrar elas para que tenha movimento. Lembram que eu falei antes para vocês de um para-ação-reação? Bom, a força de atrito ela é um exemplo bom do que é um para-ação-reação. Por quê? Porque a força de atrito, ela vai ser, você vai conseguir encontrar ela dessa forma aqui. A minha FAT, que é a força de atrito, é igual a μ vezes a normal. O que significa? Força de contato. Aqui, a gente vai ter a normal, certo? Então, ela é uma força de contato. Enquanto tiver contato, vai ter atrito, certo? Então, sempre que uma existir, a outra vai existir. Tanto que para calcular uma, você precisa da outra, ok? Então, elas formam um par-reação. Porque sempre quando tiver atrito, vai ter normal. Sempre que tiver normal, vai ter atrito. Nos exercícios que a gente resolveu até agora, todos eles, até esse momento, a gente sempre desconsiderou a força de atrito. Então, isso é uma coisa que vocês têm que é importante ler no vestibular, assim. Desconsidere a força de atrito. Isso é um detalhe importante, ok? Quanto maior o contato, maior será a FAT. Por quê? Porque quanto maior for a normal, maior vai ser a força de atrito. O que isso significa? Que elas são diretamente proporcionais. O que significa diretamente proporcionais? Que enquanto uma aumenta, a outra vai aumentar também. Se elas fossem inversamente proporcionais, o que significa? Que enquanto uma diminui, a outra vai aumentar, ou vice-versa, ok? Isso aqui é direta, elas são diretas, e essas são indiretamente proporcional. A FAT sempre estará no sentido contrário, ou ao movimento, ou à tendência de movimento. O que significa isso? Eu vou ter um deslocamento para aquele sentido, né? Então, ela vai tentar impedir esse meu movimento, ela vai tentar dificultar. Então, ela vai estar nesse sentido aqui. Por que vai estar contrário ao movimento ou à tendência do movimento? Vou tentar explicar aqui para vocês, mais ou menos. Eu perdi minha borracha. Aqui. Quando você vai caminhar, por exemplo, vamos começar aqui. Quando você vai caminhar, quando você vai fazer caminhar, você vai fazer isso aqui. Para que você vá para frente, você precisa que o chão te empurre para trás. Então, para o chão te empurrar para trás, vai ser a força de atrito. Então, você vai para frente, o chão vai te empurrar para trás, ok? Isso que acontece. Quando você está caminhando, o chão está te empurrando para trás. Então, a força de atrito, ela está para trás. Agora, vamos... Por que tendência de movimento? Vocês conseguem ver bem minha calculadora aqui? Não está travando muito? Bom. Então, por que quando eu movimentar aqui, vocês conseguem ver que essa fita aqui, ela não sai do lugar, ó. Eu acelerei ele. Ela se manteve aqui. Por que isso? Tá certo que se a gente for analisar lá no começo, pela inércia, a partir do momento, que é o que acontece quando tá dentro de um carro, quando eu acelero o meu corpo, a tendência desse objeto ficar
certo? Ele vai tentar manter o estado dele, e não tem, certo? Aqui. Então, o que está fazendo com que ele acompanhe o meu movimento? A força de atrito. Então, nesse caso, se você for ver pela lei da inércia, lá pela primeira lei que a gente viu, o corpo ele tenderia a ficar para cá. Então, o movimento, a tendência de movimento dele é para esse sentido aqui, para a esquerda. Então, a FAT está para a direita, só que o movimento dele é para a direita, ok? Então, a FAT, a força de atrito, ela vai estar no sentido contrário ao movimento ou a tendência do movimento. É melhor, na verdade, aqui eu devia ter tirado e deixar sentido contrário a tendência de movimento que faz mais sentido. Existem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. Bom, o atrito estático é o atrito de quando está parado, que é esse atrito da calculadora e da minha fita. Eita. Esse é o atrito estático. Olha só. Eu posso movimentar ele. E ele vai continuar aqui, parado. Ele tá parado. Vai ser o atrito que vai fazer com que ele fique aqui. E o que é o atrito dinâmico? O atrito dinâmico é quando você está em movimento. Eu vou estar empurrando aqui, mas vai ter atrito. Porque a caneta tem rugosidade, a minha folha tem rugosidade, então vai ter atrito. Mas qual é a diferença entre eles? Além de estar em movimento, e o que faz com que eles sejam diferentes? Vocês já tentaram empurrar alguma coisa muito pesada, que tá tipo um guarda-roupa, alguma coisa assim? Vocês viram que a primeira força que você faz parece que você tem que fazer muito mais força do que para manter o movimento? Então, isso é porque o atrito estático ele vai ser maior. Mi estático, ele vai ser maior que o Mi dinâmico. Por quê? Quando você está parado, você tem todas aquelas soldas que eu falei para vocês lá, para você quebrar. Então, para você pôr esse objeto em movimento, você vai ter que quebrar todas elas. Você vai ter que quebrar essas soldas. Então, você vai ter que aplicar uma força maior para vencer ela. Quando você tem um atrito dinâmico, você está em movimento, então você não tem tempo que essas soldas elas sejam suficientemente fortes. Então, você vai precisar de menos força para quebrar elas. Então, vai fazer com que seja mais fácil. Então, o Mi estático é maior, será sempre maior que o Mi dinâmico. Tanto o Mi estático quanto o Mi dinâmico, eles são dados nos exercícios, ou você precisa encontrar ele. Para você encontrar ele, você provavelmente vai ter as outras informações, ok? Eles são números adimensionais. O que isso significa? Que ele não tem um valor no SI. Não vai ter uma unidade, ele não vai ser metro, ele não vai ser quilograma, ele não vai ser nada. Ele vai ser só o próprio valor. Ok? Vamos lá. Um exercício. Um caminhão trafega num trecho reto de uma rodovia, transportando sobre a carroceria duas caixas, A e B, uma de 600 e outra de 100 quilogramas, dispostas conforme a figura, e é para estar aqui. Aí, tá. Ele vai dar os coeficientes de atrito estático e atrito dinâmico entre as superfícies da carroceria e da caixa são, respectivamente, 0,80 e 0,50. A velocidade indica 90 km por hora quando o motorista observa um perigo na pista, pisando o freio. O caminhão se mobiliza após percorrer 62,5 metros. Vou fazer o mesmo sistema que antes, lendo alternativa por alternativa, e aí a gente vai resolvendo o problema. Ok? Tá, vamos lá. A primeira proposição. O caminhão é submetido a uma desaceleração de módulo igual a 5 metros por segundo. Então, vamos lá.
Primeira proposição. Vou fazer aqui que é melhor. Primeira proposição. Vamos analisar quais são as informações que a gente tem aqui. A gente tem as nossas massas, que já estão em quilograma. A gente tem os valores dos nossos coeficientes de atrito. Temos velocidade inicial. E temos a distância que ele percorreu. A gente não tem tempo, certo? Então, para a gente poder descobrir qual é a desaceleração que o caminhão sofreu, a gente vai usar Torricelli. Então, o que ela fala para a gente que a Torricelli tem? Que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Ok? Qual é a nossa velocidade? Qual é a nossa velocidade inicial? Tá aqui, quilômetros por hora. A gente já resolveu antes e a gente sabe que essa velocidade, que 90 quilômetros, é igual a 25 metros por segundo, né? A gente já resolveu isso antes. Então, a gente tem nossa velocidade final, que tá aqui. A nossa velocidade final é zero, porque ele vai parar totalmente. Então, isso aqui é igual a zero. Esse aqui, a gente conhece, né? A distância que ele percorre, a gente também conhece. E ele quer descobrir a aceleração. Então, como a gente fez antes, a aceleração igual. Passando, aqui vai ser zero, né? Então, gente, vocês pararam de ver? Voltou. Voltou aí ou só aqui que... Ai, beleza. Então, vamos lá. Nossa velocidade final, a nossa velocidade final é zero. Então, aqui vai ser zero, certo? Aqui é como se tivesse zero igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos isolar o A para não ficar mais fácil. Então, a gente tem menos V0 ao quadrado dividido por 2 delta S, né? Nossa velocidade ao quadrado. Velocidade 25 ao quadrado dividido por 2 vezes a nossa aceleração, 62,5 metros por segundo. 25 ao quadrado dá 600, eu vou conferir na calculadora, dá 625. Bom, vocês concordam comigo que se eu fazer isso aqui, que 62,5 vezes 10 é igual a 625, vocês conseguem concordar com isso? Então, eu posso simplificar aqui, e eu tenho que minha aceleração final é igual a 5 metros por segundo, né? Ok, então, a gente sabe que a primeira vai ser verdadeira. Ok? A segunda. O caminhão para, mas a inércia faz com que as caixas continuem em movimento, colidindo com a cabine do motorista. Não é ali. Tá. Como é que a gente vai saber se elas vão colidir ou não? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá, para a proposição 2. A gente quer saber se quando um motorista freia, você vai ter uma força de frenagem, então a tendência é que esses corpos continuem em movimento, que eles vão para frente. Como no caso da calculadora, o que vai fazer com que eles não vão ou não vão para frente? Vai ser o atrito, vai ser a força de atrito. Só que o problema nos deu 2 atritos.
o estático e o atrito dinâmico. Tá. Primeiro, para a gente resolver esse problema, a gente vai analisar o quê? Qual vai ser o atrito que não vai permitir com que as caixas façam movimento, ou que vai dificultar que as caixas vão para frente? Qual vai ser? Vai ser o estático ou o dinâmico? Estático, isso mesmo. Que o estático é a tendência dele ficar parado. Como é que a gente vai saber se eles vão estar em movimento ou não? Primeiro, vamos analisar as forças atuando no caminhão. Então, o caminhão vai frear, a aceleração dele. A aceleração do caminhão vai ser uma desaceleração, certo? Então, ela vai estar, digamos, sentido contrário ao movimento. O que isso faz com que a aceleração do sistema, a tendência de aceleração dele, das caixas, sejam para lá? Então, a gente sabe que a aceleração das caixas é igual à aceleração da carroceria. Por causa que a gente viu lá, que como o caminhão estava inicialmente em MR1, as caixas elas estão com velocidade nula em relação à carroceria do caminhão. Então, vamos lá. Forças resultante no meu sistema vai ser igual à minha massa total, que vai ser a massa do A vezes o B, vezes a minha aceleração no meu sistema. Minha força resultante, então, vai ser igual à massa total. Qual é a massa? A gente tem que a nossa massa vai ser de 1.600 quilos. 1.600 quilos vezes a nossa aceleração, de 5. Então, a nossa aceleração vai ser de 8. A nossa força do nosso sistema, quer dizer, vai ser de 8.000 newtons, ok? Tá. Mas o que vai dizer se elas vão continuar em movimento ou não? O que vai dizer se elas vão continuar em movimento ou não vai ser, como a gente falou antes, o atrito estático. Vamos lá. Qual é o atrito estático? Como é que a gente calcula? A gente tem que a FAT é igual ao μ estático vezes a normal. Como a gente está falando de um sistema, a gente sabe que a normal é igual a massa vezes a gravidade, porque no sentido de y, a gente não tem aceleração, não vai ter variação. Então, a gente sabe que a força-peso vai ser igual a normal. A massa vai ser a massa total, porque a gente está falando do sistema duas caixas, ok? Então, FAT vai ser igual μ de atrito estático, 0,8. Então, vamos lá. 0,8 vezes a gravidade, que é 10, vezes as nossas somatória das nossas massas, que é de 1.600. Então, 8 vezes 1.600. Gente, só um pouquinho, que eu fiz uma coisa errada aqui. Ah, não, tá certo. Desculpa. Então, fazendo essa conta aqui, se a gente fazer essa conta, a gente vai ter uma aceleração de 12.800, uma aceleração, a gente vai ter uma força de 12.800 newtons. Vocês conseguem perceber que a nossa força de atrito é maior que a força do nosso sistema, a força de frenagem? Então, se a FAT é maior que a nossa força resultante do nosso sistema, a força de frenagem, significa que as caixas elas vão continuar paradas, elas não vão se locomover, porque o atrito estático consegue vencer a força de frenagem. Então, na nossa afirmativa que fala o caminhão para, mas a inércia das caixas faz com que elas continuem em movimento, colidindo com a cabine do motorista, vai ser falsa. Por quê? Porque existe uma força que vai se opor ao movimento, que vai ser a força de atrito, que vai impedir com que elas vão para frente. Próxima.
Somente a caixa B escorrega sobre a carroceria, porque além da desaceleração do caminhão, a caixa A exerce uma força sobre ela igual a 3.000 newtons. Eu vou fazer isso aqui, porque a gente tem pouco tempo, e eu ainda quero fazer uma revisão com vocês. Então, vou fazer mais falado, mas eu acho que vocês já conseguem acompanhar. Caso não conseguirem, eu posso responder depois. A gente viu que essas caixas, elas vão permanecer no lugar delas, elas vão seguir o movimento da carroceria, então elas vão parar, elas não vão ter tendência de movimento. Então, o que isso significa? Que a aceleração as forças resultantes nessas caixas vai ser igual a zero, porque elas não vão ter uma aceleração delas, elas não vão continuar em movimento, certo? Elas vão parar assim que o caminhão parar. Então, o que isso significa? Você vai ter uma caixa, você vai ter a outra caixa, e que se fazer o diagrama de corpo livre, analisar todas as forças, a gente vai ter F de AB, vai ter F de BA, que é a força que uma exerce sobre a outra, porque elas estão em contato. Independente do qual valor são essas forças, está certo que a força resultante nesse sistema caixa A e caixa B vai ser igual a zero? Então, quando o exercício fala que somente a caixa B escorrega porque a carroceria, além da desaceleração do caminhão, a caixa A exerce uma força sobre ela de 3.000 newtons, não é verdadeira. Por quê? Porque a gente já viu no exercício anterior que elas vão continuar, as caixas, o sistema das caixas, eles vão continuar onde eles estão, porque a força de atrito vai vencer aquela força. Ok? Tudo certo? Posso continuar? A caixa A não escorrega, e assim a força que ela exerce sobre a caixa B é nula. Bom, a gente já respondeu essa, né? Independente, como nenhuma das duas escorrega, porque o sistema delas tem velocidade resultante igual a zero, as forças que uma exerce na outra, a gente pode considerar que elas são nulas. Então, essa aqui é verdadeira, ok? Vamos lá, falta duas aqui pra gente ir, e aí... Tá. As duas caixas não escorregam, permanecendo em repouso com relação à carroceria do caminhão. A gente já respondeu essa aqui também, né? Então, verdadeira. 32. As caixas escorregariam sobre uma superfície da carroceria se o módulo da desaceleração do caminhão fosse maior que 800 newtons. O que a gente tem? Para elas, para acontecer isso, essa força, olha que a gente analisou aqui, que a força de frenagem é menor que a força de atrito. Para que essas caixas elas escorregassem, a nossa força de frenagem tem que ser igual ou maior que a nossa FAT, certo? Então a gente quer saber a mínima. Se a gente quer saber a desaceleração mínima para que tenha movimento, a gente vai considerar que elas são iguais, ok? Então vamos lá. Qual é a força? A massa total das caixas sobre o nosso sistema. Massa total das caixas vezes a minha aceleração igual FAT mi estático vezes massa total, porque é vezes G. Por que eu já estou colocando assim? Porque a gente já viu antes, eu acho que você já viu isso, eu acho que você já consegue saber de onde vem. Se tiver alguma dúvida, eu tento explicar de novo. Minha aceleração, então, vai ser igual a mi vezes m total sobre a gravidade sobre massa total. Posso cortar as duas massas totais, então eu tenho que a minha aceleração vai ser igual ao mi estático, que a gente viu que é 0,8, vezes a gravidade igual a 10. A aceleração mínima para que as caixas estejam em movimento, então,
que o caminhão deveria ter a desaceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira, ok? A caixa A não escorrega porque a inércia da caixa B impede? Gente, a gente já viu isso, né? Então, essa aqui vai ser falsa. A gente já viu que isso não... Por que não acontece? Não é por isso? Elas não escorregam porque para que elas... Você está acompanhando na apostila, né? Ali fala que a força A só escorrega quando a força resultante sobre ela é diferente de zero. Por causa disso, né? Mas é o que a gente já provou aqui, o que eu já mostrei para vocês. Que a nossa força resultante das caixas é igual a zero. Então, elas não vão ter movimento. Aqui foi o que eu mostrei aqui. O que eu falei antes ali, que eu provei isso aqui, que eu provei não, que eu mostrei para vocês isso, é a mesma coisa, só tá escrito com forma diferente. Tanto que ele fala, força diferente de zero. E a nossa força resultante é igual a zero. Bom, de forma geral, era basicamente isso. Vamos fazer uma revisão. Alguém tem alguma dúvida em específico? Ficou com alguma dúvida? Ok, então a gente tem uns 15 minutinhos, então eu vou aproveitar para a gente fazer uma revisão. As três leis de Newton, elas são definições da mecânica newtoniana. São basicamente três leis, e dentro dessas leis vão existir algumas forças que a gente trabalha de forma mais específica. Qual é a primeira lei? A primeira lei é a lei da inércia. Para que ela é importante? Eu quero que vocês vão interagindo comigo agora para mim ver o que faltou, para ver onde que vocês podem ter dúvida. Então, o que a lei da inércia vai nos dizer? Para que ela é importante? Isso. A lei da inércia, então, ela vai servir. Exatamente. É exatamente isso que vocês falaram ali. Então, o corpo ele vai tentar manter o seu estado original. E ele só vai mudar o estado dele original, só vai mudar o estado dele se tiver uma força sendo aplicada, uma força externa. Então, o que a gente vai tirar daqui? O que é importante? Nosso corpo está em MRU? Nosso corpo está em repouso? Repouso. Então, a gente pode dizer assim, que a lei da inércia vai nos dizer quem está em movimento e quem está parado, ok? Partindo da lei da inércia, como vocês falaram, precisa que exista uma força externa para que esse corpo ele saia do seu estado original. Com isso, a gente vai para o princípio fundamental da dinâmica, que é a nossa segunda lei, que diz que a força resultante num corpo é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa lei vai vir a partir da lei da inércia. Por quê? Se eu tenho força resultante, eu vou ter uma aceleração, certo? Caso contrário, o meu corpo, o movimento que está acontecendo, ou ele está em repouso, ou ele está em MRU.
Dentro disso, a gente vai ter a força-peso. Força-peso não é o que a gente vê lá na balança. Opa, tá bem fora aqui. Força-peso não é o que a gente vê lá na balança. O que a gente vê lá é a nossa massa. Então, a gente tem que a nossa força-peso ser igual a massa vezes a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional vai ser a aceleração com que a Terra ou o planeta qualquer puxa a gente para o seu centro. De modo geral, ela sempre vai ser determinada para baixo. Por quê? Porque a nossa superfície é muito grande, então não faz muito sentido a gente trabalhar com a inclinação da Terra. Então, a força-peso vai ser sempre para baixo. Ok? Ação e reação. A gente já viu força-peso. O que a reação vai dizer? Que sempre que eu tiver uma força qualquer sendo aplicada em uma direção, eu vou ter uma resposta para ela. Então, se eu estou empurrando, a mesa para baixo, a mesa também está empurrando para cima. Essas forças, elas se anulam. Elas se anulam e eu tenho uma aceleração igual a zero. Por isso, você consegue, digamos, encontrar uma força a outra. O seu sistema ele vai estar ele vai ser zero nesse referencial, nesse eixo. Para ação-reação. O que é um para ação-reação? Ih, caiu de novo. Tá. Eu vi que saiu de novo, mas... Gente, coloquem aí. O que é um para ação-reação? Um para ação-reação. O que é um... Meu Deus, eu esqueci o termo. É um para ação-reação mesmo. Bom, o para ação-reação, ele vai nos dizer que o quê? É exatamente isso. Quando uma força não depende, não seria exatamente depende. Sempre que uma existir, a outra vai existir. É exatamente isso. Uma vai depender da outra. Em que situações que a gente pode encontrar isso? A gente pode dizer que a normal e a força-peso são para ação-reação? Exatamente, tipo a fórmula do Fat. Ok. E a força de atrito e a normal, como ele falou? Elas. A força de atrito e a normal não são um para ação-reação? Por que não? Tá, ok. Eu entendi essa colocação. Mas olha só. Sempre que. Tá certo? Você concorda que a força normal é uma força de contato? Vocês concordam? Então, e a força de atrito, ela vai se originar através do. Ela vai ser por causa de uma força de contato. Então, sempre que eu tiver uma normal, eu vou ter atrito. Sempre. Uma vai sempre existir independente da outra. O que acontece que para meios práticos, muitas vezes, como que a gente já fez, que eu falei para vocês, que a gente fez muitos exercícios de movimento, a gente desconsiderou a força de atrito. Por prática, o que acontece? Isso é uma atenção que vocês têm que ter no... Elas estão em sentidos diferentes, só que elas... É que, assim, um para ação-reação, eles não necessariamente, elas precisam estar nos mesmos eixos, mas elas têm, como ele falou, ele tem uma relação entre si.
uma precisa da outra para existir. Não existe como você ter uma força de atrito se você não tem normal. Se você não tem elas são forças de contato, então uma necessariamente depende da outra para existir. Ah, entendi. É, eu não sei se ficou claro agora ou não para vocês, ou ainda não. Se você não ficou claro ainda, tá, tudo bem. Qualquer coisa, se não entender, a gente volta, tá bom? Continuando. A gente viu a força normal já, ação, reação, paração, reação, força normal, força de contato. Ela vai estar, sempre que tiver contato com alguma coisa, vai existir uma normal. Por que ela é normal? Porque ela vai estar sempre perpendicular à superfície, ou seja, sempre vai ter um ângulo de 90 graus associado a ela, certo? Força de tração. O que é a força de tração? A força de tração, ela vai ser uma força que vai ser transmitida ao longo de uma corda. Dentro da força de tração, a gente pode encontrar polias, por exemplo. O que acontece? Eu vou ter uma força aqui, vou ter uma corda. A força que eu vou aplicar aqui é a mesma que eu tenho aqui. Então, como é que a gente associa força de tração? Uma palavra, vamos, ó, a lei da inércia, a gente tem repouso e movimento, MRU. Princípio da dinâmica, aceleração e forças. Força-peso, aceleração gravitacional. A normal sempre vai ter um ângulo de 90 graus. Então, o que vai ser a atração se a gente fosse relacionar? A atração vai ser uma transmissão. Digamos assim, ela vai transmitir. Deu uma travada bem grande agora ali, mas não precisa tanto da imagem aqui agora no momento. Ó, isso é um exemplo bem legal. Cabo de guerra e atrito é uma. O que acontece? Para você vencer no cabo de guerra, você precisa aplicar uma força muito maior do que a força de atrito em relação aos pés. Isso acho que deu para entender bem o que é a atração. E a força de atrito, que já falei para vocês, eu acredito que tenha, se não ficou muito claro, falem, por favor, que às vezes a gente não tem muita noção. Então, a força de atrito, o que pode ser? Ela pode ser dinâmica e estática. Dinâmica quando não tem movimento. Desculpa. Dinâmica quando há um movimento. Estática quando ela está paradinha. Lembrem-se, quando estiver falando de força de atrito, estática ou dinâmica, pensa assim. Para vocês caminharem, para vocês empurrarem, quando vocês estão empurrando, vai ter um atrito dinâmico, de movimento. Mas agora, se eu puxo alguma coisa, ou quando eu tenho uma desaceleração, que eu lembro lá, falei lá na primeira aula, no caso do ônibus lá, e eu digamos assim, eu não me movimento, ele está se movendo. Nossa, tá muito travado, eu tô mostrando um negócio que não tá aparecendo. Eu tenho um movimento, e o que tá em cima não se movimenta junto com o meu corpo, ele não permanece no estado original dele, que é de repouso, então é um atrito estático, que é o caso da fita e da calculadora. Ok?
vocês ficaram com alguma dúvida? Não sei se ficou muito claro. Se alguma coisa não ficou clara, vocês têm alguma em relação a essas forças, essas reações? Uma coisa que eu queria falar para vocês que talvez na aula passada não ficou muito claro é em relação à projeção das forças, que eu acho que foi algo que gerou dúvidas e é algo que vocês têm que entender bem para facilitar a vida de vocês. A gente vai ver mais eu vou apostilar 4 do meio comigo e a gente vai dar continuidade ao assunto, só que agora a gente vai trabalhar com aplicações das leis de Newton, ok? E lá vocês vão ver mais sobre plano inclinado. Mas é muito importante vocês entenderem por que a gente faz a projeção, ok? Gente, vão colocando o nome de vocês aí para fazer a chamada enquanto eu vou falando, ok? Tá. Então, é muito importante que vocês tenham isso muito bem claro, que vocês estejam isso claro, ok? Como você projeta. Eu queria trazer para vocês, mas eu não consegui uma lanterna, que eu queria mostrar para vocês como que funciona esse negócio da projeção bem na prática, para vocês entenderem bem. Mas faça um exercício em casa, vão na frente de uma luz e coloque o dedo apontando para algum lugar e olhem em relação à parede como essa força está sendo inclinada, olhem em diferentes paredes, assim, tipo, tem as paredes assim, sabe? Eita. Tá, as paredes assim, vocês olhem nesse canto aqui para vocês verem como é o comportamento delas em diferentes lugares. Isso vai dar uma noção muito boa para quando vocês forem fazer plano inclinado, ok? Eu acho que a nossa aula era isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. E qualquer dúvida, eu já falei para vocês, vocês podem me chamar no WhatsApp. E acho que é isso. Até a próxima aula. Acho que é isso. Obrigado, Emily, pela aula. Estamos chegando no finalzinho, pessoal. A gente agradece quem veio e participou até o finalzinho aqui. Quem ainda não deu o nome para a chamada, vou segurar mais uns minutinhos ali para salvar no chat o nome. Não se esqueça que esse sábado a gente tem aula novamente, tá? De matemática novamente com o professor Nicolas e com a Emily, mais uma aula de física, né? Isso. E hoje à noite ainda ali eu posto os vídeos para vocês. Anotem as dúvidas, tragam para o sábado todas as dúvidas e participem das monitorias, pessoal. É muito importante comparecer na monitoria para o professor Diego conseguir manter os monitores nos horários que eles têm, senão vai ser reduzido, tá, pessoal? Muito importante participar. Gente, só uma coisa antes de terminar. Eu tinha separado uns exercícios, mas acabou que eu levei mais tempo do que eu pensava. E eu vou disponibilizar esses exercícios resolvidos para vocês. Eu acho que é no Moodle, né? Dá para colocar no Moodle? Eu coloco no Moodle para eles. Beleza, então daí depois eu mando, daí vocês façam esses exercícios, é muito importante. Como eu falei para vocês e que o Moala falou, vocês têm que testar, não adianta só vir na aula, ver a aula que não vai fazer milagre com ninguém, tá bom? Tem que fazer exercício e tem que tirar dúvida quando tiver, ok? Não tenham vergonha de perguntar, pessoal. A gente tá aqui todo mundo para aprender. Não precisa ter medo, não vai ter julgamento de ninguém, não. Acho que é isso então, pessoal. A gente se vê novamente no sábado, então. Uhum. E daí com mais uma aula de matemática e uma de física. Obrigado, Emily. Obrigado, pessoal. A gente encerra por aqui hoje. Boa noite, Tchau. galera. Boa noite.